doutor Dallagnol, doutor Deltan Dallagnol está com a gente aqui. Primeiro, essa PEC de regulação do Ministério Público, como é que o senhor observa isso? Bom dia. Bom dia, Datena. Bom dia, Agostinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, buscando debater temas de interesse público. Essa PEC é uma PEC de 2021. É uma PEC que, vejam, passou na frente da PEC da prisão em segunda instância, que é importantíssima, que passou na frente da PEC do fim do foro privilegiado, que é de 2017, que é importantíssima. E aí você deve imaginar, bom, essa PEC, então, 5 de 2021, deve ser algo importantíssimo. O que ela faz? Ela amarra para pessoas poderosas e criar uma ingerência política no Conselho, que é responsável por investigar e punir promotores e procuradores, que fazem exatamente o quê? Promotores e procuradores que por todo o país investigam e punem políticos, ou seja, os políticos vão ter ingerência política no Conselho, que vai lhes dar uma arma para retalhar, para se vingar dos investigadores, dos promotores e procuradores que os investigam. Ou seja, a gente está tirando a independência do Ministério Público, a gente está criando uma ingerência política no Ministério Público, a gente está tirando o caráter técnico, quando o que a gente quer, Datena, é que órgãos judiciários, órgãos do Ministério Público sejam cada vez mais técnicos e menos políticos. Bom, isso é uma novidade, né? Já tentaram tirar o Ministério Público de investigações. Já queriam que o Ministério Público não fizesse parte de investigações. Que isso só ficasse com o poder policial, da Polícia Judiciária e daí por diante. Exatamente, Datena. Tirar o papel do Ministério, que eu fui contra na época. Uhum. Em 2013, se propôs a PEC 37. A PEC 37 amarrava o Ministério Público e impedia ele de investigar. Se a PEC 37 tivesse passado, a gente não teria Lava Jato, porque as colaborações premiadas, a gente teve mais de 200, e as cooperações internacionais, a gente teve mais de 700, foram feitas quase todas pelo Ministério Público. E se a gente não pudesse investigar, a gente simplesmente não poderia ter adotado esse modelo inovador de investigação que resultou na prisão de dezenas e dezenas de corruptos, na recuperação de 14 bilhões de reais. E por que essa PEC 37 lá em 2013 não passou? Não passou porque teve as jornadas de junho, porque a sociedade foi para as ruas, porque a sociedade se manifestou, se posicionou e disse não à PEC 37. Pessoas como você, Datena, que levantam bandeiras sociais, se colocaram de modo firme contra essa PEC 37. Agora aconteceu uma coisa parecida. Vários artistas, até a Juliette, a Daniela Mercury, vários outros artistas, várias pessoas que conhecem de Ministério Público, como ex-procuradores gerais da República, se posicionaram também contra a PEC 5 e milhares de cidadãos, pessoas que nos escutam certamente, foram para as redes sociais, se posicionaram contra a PEC 5 e por isso, quando ela foi colocada em votação nessa semana pelo presidente da Câmara, que tinha certeza que ela ia passar, o que aconteceu foi o inverso. Ela não passou, mas a gente precisa continuar atento, porque o presidente da Câmara pode voltar a colocá-la em votação de algum modo. Pode não, vai. Você não tem a dúvida que vai colocar. Ele vai colocar mesmo. Aliás, sobre isso eu nem achava que o Podemos ou qualquer partido fosse filiar ao Moro. Porque a PEC da vingança dava pinta de que político nenhum iria aceitar o Moro nos seus meios. Né? Parece que o Moro vai se filiar ao Podemos e pode ser realmente candidato a presidente da República. Primeira pergunta muito simples, seca, pura e grossa. Não é? Tiraram o Lula da cadeia porque disseram que o Moro teve uma relação incestuosa com os senhores procuradores aí de Curitiba no julgamento do Lula. Ele foi mal julgado por decisão da nossa Suprema Corte, apesar de que não passou só por Curitiba, né? Isso passou por Porto Alegre também, e daí por diante. O senhor teve relação incestuosa, os senhores procuradores, com o ministro Moro no julgamento do presidente Lula, ou não? Datena, é claro que não, basta olhar as decisões. Quando alguém quer favorecer ou prejudicar uma pessoa determinada, as decisões daquele juiz vão sair do seu padrão. Elas vão ser decisões diferentes num caso daquelas decisões que ele dá em outros casos idênticos. E a Lava Jato teve centenas de casos idênticos. E todas as decisões do ex-juiz Sérgio Moro foram iguais em todos esses casos, foram coerentes entre si. Nenhuma decisão foi revisada dizendo que não se baseava em fatos, ou que não tinha provas, ou que não cumpria a lei. Ou ainda, dizendo que ele, por acaso, teria aplicado a lei de modo diferente do que aconteceu em outros casos. Não, isso jamais aconteceu. Alguém pode até não gostar da linha de orientação da Lava Jato. Alguém pode até dizer
que a gente prendia demais, mas se a gente prendia demais, a gente prendia demais em todos os casos. E a gente seguiu estritamente a lei. Ora, se as pessoas desviam bilhões em centenas de atos ao longo de 10 anos, como que você não vai prender essas pessoas para proteger a sociedade? Se é uma pessoa que rouba lá na rua, e você estava falando da periferia agora, da injustiça social, né? Injustiça racial. Se uma pessoa na periferia, ela rouba um mercado, entra com uma arma e rouba 1, 2, 3 vezes diferentes mercados, essa pessoa vai presa. Isso é óbvio. Por quê? Para evitar que ele roube uma 4ª, 5ª e 6ª vez. Se alguém estupra 1, 2, 3 vezes, essa pessoa vai presa, porque a gente não quer que mais uma mulher seja vítima de estupro. Se alguém rouba a sociedade, estupra os cofres públicos 1, 2, 3, 4, 5 vezes, essa pessoa tem que se retirar da sociedade. Isso para mim é óbvio, Datena. A gente aplicar o mesmo entendimento que a gente aplica para pessoas vulneráveis, para pessoas mais pobres, que cometem crimes graves e que devem ser responsabilizadas por isso, a gente tem que aplicar para as pessoas poderosas, que cometem crimes graves e que igualmente devem ser responsabilizadas por isso, e igualmente a gente deve proteger a sociedade. O que a Lava Jato fez, Atena, foi simplesmente aplicar a lei para o andar de cima. E aí é claro que a gente vive um momento de reação. Essa é a leitura que eu faço, é a interpretação minha e de vários articulistas, vários jornalistas, várias pessoas que leem a sociedade e o que aconteceu nos últimos 500 anos no Brasil. Não foi ação pela ordem do Ministério Público. Começou com base de investigação da Polícia Federal, em quem eu confio muito, e a partir desse conjunto probatório, os senhores procuradores chegaram à conclusão de que o Lula e muita gente roubaram no país. O senhor tem dúvida de que o presidente Lula cometeu os crimes que cometeu e que foi levado à cadeia por causa disso, com a aprovação do Supremo Tribunal, que agora mudou completamente a perspectiva, ou que sentou em cima de um processo durante 4 ou 5 anos e começou a de repente, inocentar o Lula em todos os sentidos? O senhor tem dúvida que o presidente Lula e os seus pares e outros políticos que estão sendo anistiados aí, simplesmente de uma caretada, o senhor tem dúvida que ele montou um esquema criminoso de corrupção no Brasil? Porque todo mundo falava assim, olha, o Brasil é um país corrupto. Todo mundo, isso era a voz corrente. Até aquele canalha do rouba mais faz era visto como uma figura folclórica. Tá? Então, todo mundo dizia, o Brasil é um país corrupto. Veio a Lava Jato, o pessoal falou, tá vendo? É um país corrupto mesmo. E agora, porque não tinham ninguém para concorrer com o Bolsonaro, tiraram o Lula da cadeia. Aí o povão falou assim, a Lava Jato estava errada. O senhor tem dúvida que o presidente Lula cometeu os crimes que ele cometeu e os outros políticos cometeram? Bom, a gente não pode ter dúvida do Palocci, que ele foi lá e fez uma delação premiada, devolveu 100 milhões. Bandido faz delação premiada. O Papa Francisco não vai fazer delação premiada porque ele é o Papa Francisco. A Madre Teresa de Calcutá não faria se ela estivesse aqui. O ex-presidente da Petrobras vai delação premiada, 90 milhões e tal. Então, bandido faz. Mas eles deixaram a digital deles e é capaz de se ferrar, inclusive por causa disso. Tá? Mas o senhor tem dúvida que o presidente Lula e esse bando de políticos que vocês condenaram roubaram o país ou não? Datena, não foi uma atuação de Deltan nesse caso. Eram 15 procuradores da República com atuação independente que vieram de diferentes lugares do país. Mas o senhor particularmente tem dúvida? Mas o senhor particularmente tem dúvida? Eu não gosto de pessoalizar. A gente está falando de 15 procuradores que chegaram à conclusão de que deveriam formular acusações que chegaram... O nosso entendimento é de que existiam os crimes, existiam fatos, existiam provas e a gente apresentou a acusação. Agora, a última palavra, eu preciso ressalvar isso até por uma questão legal, a última palavra é sempre da justiça e nós respeitamos as instituições. Agora, o nosso entendimento ao formular as acusações, o nosso entendimento ao pedir as condenações, e mais, não é só o nosso entendimento, os juízes, e não foi um juiz, não foi o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, depois a juíza Gabriela, depois 3 julgadores no tribunal, mantiveram condenações, mantiveram 2 condenações, não foi uma condenação, depois o Superior Tribunal de Justiça, através de 4 ministros, manteve uma das condenações, a outra ainda não tinha subido, ou seja, os tribunais todos, analisando fatos e provas, chegaram à mesma conclusão que a gente tinha chegado no começo. E ninguém, nem o Supremo Tribunal Federal, tinha dado um habeas corpus para trancar o processo, dizendo que a acusação era injusta, nada disso aconteceu. Agora, mais uma vez, a última palavra cabe à Justiça. E a Justiça se manifestou sobre o mérito, sobre os fatos e as provas no final? O Supremo analisou isso? Não.
o Supremo analisou questões formais e derrubou esse processo por questões formais. Agora, derrubando esse processo por questões formais, ele restabelece, digamos, a gente não pode dizer que ele é culpado de modo nenhum, porque a justiça sempre cabe a última palavra e a justiça ainda não se manifestou de modo definitivo no Atena. Isso por questões legais. Agora, mais uma vez, a nossa conclusão, nos processos, né? Nos processos, estou falando do que aconteceu, nossas acusações, nossos pedidos de condenação só aconteceram porque a gente acreditava nos fatos e nas provas. Nós somos absolutamente independentes para fazer o nosso trabalho. E, de novo, não é Deltan, são 15 procuradores com diferentes origens, de diferentes lugares do país, de diferentes visões de mundo, que chegaram a essas conclusões. Datena, agora existe um revisionismo. Querem dizer que a Lava Jato não aconteceu, que o Petrolão não aconteceu, e é o que você falou, dinheiro não cresce em árvore. De onde que Paulo Roberto Costa devolveu 80 milhões de reais? De onde que Pedro Barusco devolveu 200 milhões, 100 milhões de dólares? 100 milhões de dólares. De onde que esses grandes empreiteiros devolveram bilhões? É o que falou, ninguém devolve dinheiro que é recolhido, que é ganho justamente, legalmente. Essas pessoas fizeram acordos, reconheceram seus crimes e devolvendo bilhões. A gente está falando de mais de 14 bilhões de reais em acordos. Então foi um imenso esquema. E mais, alguém poderia dizer, não, mas isso aí é um esquema dos diretores da Petrobras. Datena, balela, isso é discurso que vai vir, discurso eleitoral, mas é uma grande balela, porque se um diretor da Petrobras exige dos empresários dinheiro, propina, o que os empresários fazem? Os empresários têm acesso direto aos políticos que colocam os diretores da Petrobras. Eles vão lá e reclamam. E o político muda o diretor da Petrobras para atender o empreiteiro, porque seria uma reivindicação justa. Então não tem como um esquema desse acontecer sem o envolvimento político-partidário dos políticos, dos partidos que indicam aqueles diretores da Petrobras. Então é um grande esquema político-partidário. Quando a sociedade entende isso, começa a entender um pouco melhor o Brasil e o que aconteceu nos últimos 500 anos. Agora, o que a gente vê hoje acontecer, Datena, na linha do que você colocou, é um revisionismo. Por que as operações estão caindo? Porque não tinha prova? Porque não tinha fato? Não, não é por isso. Estão caindo porque, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em 2019, entendeu que a competência, quem é a justiça responsável que deve julgar o crime de corrupção política, não é a Justiça Federal, é a Justiça Eleitoral. E aplicou esse entendimento novo para trás, criou uma nova regra e aplicou lá para trás. E a gente, quando a gente trabalhou, a regra que existia é que quem devia julgar era a Justiça Federal, não a Justiça Eleitoral. Ou seja, a gente seguiu a regra do jogo. Aí lá na frente o juiz apita, lá nos 45 do segundo tempo, cria uma nova regra que invalida o gol lá atrás. É isso mais ou menos que aconteceu. Essa é uma analogia do que aconteceu. E aí derruba tudo para trás. Outra regra criada, que o delatado tem o direito de falar depois do delator no processo. Não existia essa regra não só no Brasil, não existe em nenhum lugar do mundo. Foi criada essa regra, aplicada para trás e derrubou os processos todos. Mais uma. Competência territorial, como no caso do ex-presidente Lula, como no caso do ex-presidente Temer, depois de 5, 6 anos, dizem, eu acho que não é Curitiba mais, eu acho que não é o Rio de Janeiro, no caso do ex-presidente Temer, e manda para Brasília. Mas, ora, sempre foi aqui, o STJ disse que aqui, se a gente tivesse feito diferente, o STJ tinha anulado. Então, é muito difícil jogar esse jogo contra o sistema, Datena. Não tinha julgado ninguém. Eu não reconheço. É o Lula, não tinha julgado ninguém, não é o Lula. Se tivesse uma decisão anterior, a Lava Jato não teria nem existido, não teria julgado o Lula, não teria julgado ninguém lá atrás. Exato. Conquista, outra conquista. Só outra conquista que eu acho importante dizer isso, do estamento burocrático jurídico, que era fundamental, que todos nós queríamos, não é? Que salvou muito bandido da cadeia, foi a criação da prisão em segunda instância, devidamente apoiada pelo Supremo, colocada em prática e depois simplesmente acabou-se com a segunda instância e se voltou o tempo da Idade Média jurídico no Brasil. E não só libertaram o Lula, mas um monte de bandido de crime organizado e de gente que merecia estar na cadeia. Datena, o que você falou, essas decisões estão sendo emitidas e que tem um efeito prático de dificultar investigações e processos, são decisões que não impactam só a Lava Jato. Aquela que eu mencionei da Justiça Eleitoral, que o Supremo veio e disse agora que a competência da Justiça Eleitoral anulou o caso Passadina da Lava Jato, que é aquela compra da refinaria em que o Tribunal de Contas apontou o superfaturamento de 700 milhões de dólares, anulou o caso Integração, que deixou um rastro de sangue nas estradas do Paraná com a falta de duplicação de rodovias, que foram Lava Jato, mas anulou também o Mensalão Mineiro, anulou também a Operação Calvário lá na Paraíba e vai anular muitos outros casos. Quando se acaba com a prisão em segunda instância, gera injustiça não só na Lava Jato, em todos os casos do Brasil,
réus de colarinho branco não vão ser presos, ou se forem presos, vão ser presos depois de 10, 15, 20 anos, e muito provavelmente seus casos vão prescrever e eles vão alcançar plena impunidade. Então, essas mudanças todas que estão acontecendo desde 2019, a partir de decisões do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, na nossa perspectiva, elas são retrocessos no combate à corrupção, elas dificultam ações e processos. Mais uma vez, a gente respeita instituições, elas têm um papel central na democracia, elas devem ser respeitadas, elas devem continuar aí, elas desempenham um papel, grande parte do seu papel é desempenhado, mas críticas são saudáveis. E eu não critico aqui para destruir da Atena, eu critico aqui para construir, para mudar, para que a gente possa ter um sistema de justiça que funciona, não só contra pobres, mas contra as pessoas poderosas, que são, como o padre Antônio Vieira dizia lá em 1650, são os verdadeiros ladrões do país. Padre Antônio Vieira que falou, outro dia um dia desse ele estava lá no Maranhão, tempos atrás da colonização, ele estava olhando para o mar assim, e o pessoal, padre, mas os fiéis estão do outro lado. Ele falou, não, eu estou pregando para os peixes, quem sabe eles vão me ouvir, porque vocês não me ouvem. É mais ou menos o que aconteceu com a Lava Jato. É o sermão dos peixes do padre Antônio Vieira, que eu aconselho você que não leu, leia, porque foi um dos maiores intelectuais da história do Brasil. Vocês, na verdade, pregaram para os peixes, porque quem lhes ouviu numa época que lhes interessava, deixou de ouvir. Eu, como leigo de verdade, e como muita gente que está ouvindo aqui é leiga na questão de justiça, o caso específico do Lula e também de outros políticos envolvidos na Lava Jato, que são suspeitos de formarem uma das maiores quadrilhas de Estado, parecidas com a do Al Capone, e a dele não era de Estado, mas foi pego lá pelo fisco. Mas o casos do Lula e de outras pessoas importantes, não só corruptos, mas corruptores no meio político, né? Casos como o dele ainda são passíveis de julgamento, ou essas pessoas, pela mudança de esfera, dificilmente serão julgadas pelo crime que cometeram e agora, não tendo mais a prisão em segunda instância, os crimes devem prescrever? O senhor acha que esses caras todos vão escapar da justiça? Em geral, sim, Atena. Quando casos são anulados por decisões novas regras que são aplicadas para trás, o que acontece é que esses casos passam a demorar mais do que o dobro do tempo. Esses casos têm que recomeçar lá do zero. Isso se ainda existirem provas. Num caso, por exemplo, envolvendo o ex-presidente Lula, quando se derrubaram todas as provas, chegou lá na Justiça Federal, lá de Brasília, e o juiz disse, olha, não tem como processar esse caso, porque como foram anuladas as decisões de busca e apreensão, as provas coletadas nas buscas e apreensões caem por terra, e não tem como você reproduzir elas. Não tem como ir lá de novo, fazer uma nova busca e apreensão e aprender as mesmas provas. Essas provas são anuladas, são tiradas do processo, e você ou não tem mais provas, porque as provas foram tiradas do processo, ou demora tanto que o caso vai prescrever. É o que aconteceu no Mensalão Mineiro. Quando o Mensalão Mineiro foi anulado, com essa nova regra agora que diz que o caso devia ter corrido na Justiça Eleitoral, que aplicaram para trás, como eu disse, esse caso do Mensalão Mineiro, sabe de quando que é, Datena? É de 1997, 1999. Aconteceu há mais de 20 anos. E agora ainda a Justiça está julgando esse caso. E aí você anula esse caso tem que recomeçar do zero. Não tem a menor chance de não prescrever. Os crimes vão estar todos prescritos. É o que disseram os promotores que atuam nesse caso. Não sou eu, são os caras que estão lá atuando, dizendo, gente, essa anulação está derrubando tudo. Então, a gente vai ver continuamente, aí pelos próximos anos, em razão dessas decisões, dezenas de casos de grande corrupção, centenas de casos indo por água abaixo, prescrevendo, sendo anulados, derrubados. É um sistema que não funciona, que é feito para não funcionar. E voltando a Padre Antônio Vieira, lá em 1650, ele falava que a corrupção é a origem das doenças do Brasil. A corrupção é a origem das doenças do Brasil. Tem muita ineficiência, mas ineficiência e corrupção caminham de mãos dadas. Se a gente quer mudar o Brasil, a gente tem que resolver esse problema. A gente precisa dar as mãos, a gente precisa nos organizar como sociedade e trabalhar contra isso. É interessante, por exemplo, nesse caso de vocês, dessa relação incestuosa que o Moro teria com os 15 procuradores aí do Paraná, nos julgamentos todos aí dos políticos, mas principalmente do Lula, que a impressão que eu tenho é que o Lula acabou indo para a cadeia para o Bolsonaro ser eleito e depois não gostaram do Bolsonaro como presidente e arrumaram um jeito de soltar o Lula para tirar o Bolsonaro da presidência. Mas uma coisa que eu sou leigo, eu não entendo nada
de leis, mas é uma coisa que me chama a atenção. Desde o tribunal pequenininho de primeira instância, em qualquer lugar afastado do Brasil, até a nossa corte de notáveis, né? Você não pode julgar alguém, você não pode suspeitar de alguém com base em provas criminosas, que sejam de autoria criminosa. O Moro foi julgado por suspeição, no caso do Lula, dessa relação com vocês, que trocavam informações, segundo as informações, com base em conversas de hackers. E aí, como é que fica? Isso eu também não entendo no aspecto legal. Eu não entendo, isso eu não entendo. Datena, vou colocar um panorama geral para a gente entender essa questão dessa relação. Se existisse algum tipo de conluio entre Ministério Público e juiz, as decisões do juiz iam atender os pedidos do Ministério Público, mas centenas de decisões do ex-juiz Sérgio Moro negaram pedidos do Ministério Público, discordaram. O ex-juiz Sérgio Moro absolveu mais de coisa de 20% das pessoas em relação às quais a gente pediu a condenação. Ele absolveu muita gente. A gente recorreu de 44 das 45 sentenças do ex-juiz Sérgio Moro, ou seja, discordou e recorreu de 44 a 45, quase 100% das sentenças do ex-juiz federal Sérgio Moro. Como que você vai dizer que num caso desses tem conluio? E mais, se existisse conluio, as decisões não estariam baseadas em fatos, em provas e na lei, não seriam confirmadas pelos tribunais superiores que revisam tudo, não revisam tudo só na hora dos recursos de apelação, revisam tudo em centenas de habeas corpus, foram mais de 400, 500 habeas corpus nessa operação, até lá por 2018, 2019. Então, são casos escrutinados, não só pelo judiciário, escrutinados pela imprensa, pela opinião pública, tudo corre em publicidade, à luz do dia. Ou seja, essa tese é uma tese estapafúrdia, é uma narrativa criada para minar a operação. Na minha perspectiva, é uma narrativa que é criada para derrubar, para criar uma aura de suspeição quando estão lá. Basta ir lá olhar os fatos, as provas, a lei. E a decisão do Supremo Tribunal Federal não se baseou em conversas, essas supostas conversas de hackers divulgadas, mas se baseou em decisões que existiram em todos os casos, não só no caso do ex-presidente Lula. Por exemplo, ela se baseou no fato de que o ex-juiz Sérgio Moro decretou a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Mas, ora, não foi só dele, foi de outras 120 pessoas até então. Só um detalhe. Ela não podia se basear porque era prova criminosa. É claro que foi baseado em decisão, porque aí é a figura jurídica que tem que ser usada. Mas que as conversas vazadas ajudaram a embasar essa decisão do Supremo, claro que embasaram. Isso é claro. Aquilo não foi vazado de graça. Aquilo ali foi vazado para minar os senhores procuradores e o senhor Sérgio Moro, para que se facilitasse, então, a suspeição sobre as medidas tomadas. Até um neném e bobão e besta como eu percebeu isso. Ou o senhor acha que aquelas conversas foram vazadas por serem vazadas? Datena, é uma leitura legítima. Agora, eu não posso, no meu papel, fazer esse tipo de leitura. Eu tenho que ler a decisão e me basear no que a decisão disse, senão eu vou estar especulando a motivação dos ministros e seria inadequado para mim nessa posição. Agora, para pessoas como você, para a sociedade, eu vou só perguntar uma coisa, aquilo lá ajudou a embasar a decisão do tribunal? Formalmente não está lá no papel, não está, mas nos votos, nas conversas dos votos públicas, eles mencionam sim. E isso ampara ainda mais esse tipo de leitura que você fez. Agora, eu, no meu papel, eu tenho que ler ali a letra fria da lei. E o que eu vejo ali? Quer que eu seja preso? Está tirando o seu da reta e está querendo que eu seja preso. Eu não estou afirmando nada. Jornalista não deve ser preso, Eu acho que, não sei, no Brasil não duvido mais de nada. Eu acho mas que... Você sabe que... Eu também não posso afirmar nada. Você sabe que eu fui condenado no Conselho Nacional do Ministério Público por ter criticado o Supremo Tribunal Federal. O que eu entendo que foi um exercício legítimo da minha liberdade de expressão. Eu acho que as pessoas que estão no caso, que conhecem os fatos, a lei, que conhecem as decisões que vão, são as pessoas que justamente devem levar suas opiniões para a sociedade, de modo respeitoso, claro, sempre. Mas eu acredito que a gente deveria ter essa liberdade de fazer críticas, ainda que críticas incisivas. Mas eu fui condenado por isso e eu tenho que seguir a orientação do Conselho. Se o Conselho entende que eu tenho que frisar sempre que as instituições são legítimas, né, que não estou imputando má fé a ninguém, eu preciso fazer isso, eu vou fazer seguindo as regras da minha profissão, né, até por uma questão ética, eu vou sempre seguir as regras da minha profissão, mas
eu entendo que eu posso, sim, exercer a liberdade de expressão para, de modo respeitoso, criticar. Agora, eu tenho certos limites que talvez para os jornalistas sejam limites mais amplos de liberdade de expressão, pelo menos segundo o entendimento do conselho que nos regula. Não são tanto, é por e isso esse que eu coloquei conselho justamente querem mudar, né? Não são tanto, mas é por isso que eu coloquei. Não são tantos os limites que a gente tem para extrapolar, tanto que eu coloquei na condicional e também respeito, claro, os senhores ministros do Supremo, a quem eu entrevisto como notáveis sempre aqui. Mas não custa nada a gente perguntar, aquela velha frase, né? Perguntar não ofende. Qual é o seu relacionamento com o juiz Moro hoje, com o ex-juiz Moro hoje? A gente tem conversas eventuais. As pessoas que queriam criticar a Lava Jato, queriam pintar um quadro como se a gente fosse próximo. Olha, eu nunca tive uma conversa íntima com ele. Até o final da Lava Jato, até ele sair da Lava Jato, eu nunca fui à casa dele, ele nunca veio à minha casa, nunca fui a nenhum evento dele. Eu casei depois que estava tendo já perante a vara, não chamei para o meu casamento, ou seja, a gente nunca foi íntimo. O que a gente teve sempre foi uma relação respeitosa, de trabalho e focada no interesse público e na concretização da justiça. Essa é a relação que sempre existiu. E voltando para aquela decisão de suspeição que você mencionou, ela se baseou em quê? Ela se baseou em algumas decisões emitidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro, como a decisão que decretou a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Mas, ora, Datena, não foi só o ex-presidente Lula que foi conduzido coercitivamente, foram mais 120 pessoas até a decisão em relação a ele. Se é ilegal em relação a todo mundo. O grande ponto não houve quebra de imparcialidade. Esse era o padrão da Lava Jato. Alguém pode até reclamar do padrão da Lava Jato e dizer que não deveria ter sido decretada a condução coercitiva, como depois o Supremo proibiu as conduções coercitivas no final de 2017. A gente discorda, foi por uma decisão ali de 6-5, apertada. A gente discorda da decisão que foi dada pelo Supremo, mas a gente respeita. Agora, se era um tipo de decisão indevida, era indevida para todo mundo. Não houve um tratamento diferenciado. Esse é o caso. Foi aplicado por ex-presidente Lula e para todos os outros réus da Lava Jato o mesmo padrão, o padrão Lava Jato, que era a nossa visão, nossa interpretação da Constituição e das leis. Então, eu não vejo nenhum tipo de tratamento diferenciado. Quando foi liberado aquela interceptação telefônica envolvendo o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, que foi uma conversa Bessias. Falando sobre como ele poderia eventualmente... Exatamente, a conversa do Bessias. Quando foi liberado aquilo, aquilo é o padrão da Lava Jato. Isso foi usado como fundamento para dizer que o ex-juiz federal Sérgio Moro é suspeito. Mas, ora, aquele era o padrão da Lava Jato. Ele seguiu o mesmo tipo de decisão que ele deu em dezenas, em centenas de outros casos que a gente tinha quebras de sigilo bancário, fiscal, e depois das buscas e apreensões. Depois de encerrada a medida, era levantado o sigilo. Então, esse era o padrão da Lava Jato. Na minha perspectiva, o que aconteceu foi que se seguiu o padrão da Lava Jato. Agora, reinterpretaram tudo a partir da ida do ex-juiz federal Sérgio Moro para o governo do Bolsonaro, reinterpretaram tudo e entenderam que era um caso de suspeição. De novo, a gente discorda, a gente entende que tem que olhar as leis, as decisões proferidas e questionar, essas decisões seguiam o padrão ou não? E mais, essas decisões têm por base fatos, provas e a lei? Tem. Se tem, meu amigo, essa é a maior garantia da imparcialidade. Não tem nada, na minha perspectiva, que desabone isso, nada que merecesse derrubar essas investigações, esses processos criminais que apuram condutas gravíssimas e muito relevantes. Pergunta de cidadão para cidadão, não é? O Moro vai, baseado em decisão dele, que passou por mais 3 juízes e que foi analisado pelo Supremo, o Lula vai para a cadeia, baseado em decisões e apurações dos senhores, da Polícia Federal e, obviamente, a participação também do juiz Moro, mas outros juízes também e outras instâncias posteriores, né? Ele vai e aceita um cargo no governo Bolsonaro. Estou perguntando como cidadão, não como técnico e nem como, obviamente, um procurador. Como é que o senhor analisa como cidadão essa mudança do Moro de juiz para ministro do Bolsonaro, que foi, obviamente, beneficiado de uma maneira clara com a prisão do Lula, né, porque eliminou um concorrente, que eu não sei se seria tão bom concorrente na época, porque pechava sobre ele uma série de acusações que hoje já não tem mais, né? Mas ele foi para ser ministro do Bolsonaro. Depois ele sai enxotado pelo Bolsonaro e vai assumir um cargo de uma empresa que parece tem entre as empresas que ela mantém como clientes a Odebrecht, que o Moro ajudou a colocar o dono da cadeia. Como é que o senhor, como cidadão, analisa isso?
Datena, eu vou fazer uma análise objetiva. O que aconteceu quando o ex-juiz federal Sérgio Moro sai da Justiça e vai para o Ministério da Justiça? Nós, como procuradores e juízes, a gente tem um poder extremamente limitado. Desde o começo da Lava Jato, a gente fala que a Lava Jato não é suficiente para mudar o Brasil. A Lava Jato não é suficiente para quebrar a impunidade sistêmica, não é suficiente para diminuir a corrupção política. A gente precisa mais do que Lava Jato. A gente precisa de reformas no sistema de justiça que façam com que a lei valha para todos, não só na Lava Jato, mas em todos os casos. A gente precisa de reformas no sistema político que façam com que ele deixe de ser uma máquina de destruir boas intenções e de empurrar as pessoas na direção da corrupção. Então a gente sempre ressaltou isso. E o movimento que o ex-juiz federal Sérgio Moro fez foi, e até ele disse na época que ele cansou de tomar a bola nas costas, foi dizendo o seguinte: olha, aqui eu tenho uma atuação muito limitada e eu não posso impedir os retrocessos como eu posso impedir numa posição de poder. Eu posso influenciar o parlamento, posso mandar projetos de lei para serem aprovados para mudar essa realidade maior. Então foi uma decisão que ele deu, abrindo mão de uma carreira, de um cargo vitalício, de um salário mensal garantido. Ele fez essa decisão pensando em promover um bem maior, em levar a Lava Jato para o Brasil, em levar esse padrão de quebra de impunidade para todos os casos do Brasil. Agora, é claro que essa decisão pode ser criticada. Por quê? Porque o que aconteceu a partir daí foi uma releitura. As pessoas quiseram reler tudo o que ele fez com base nessa decisão de ir para o governo Bolsonaro. Mas essa releitura, a questão que eu coloco faz sentido reler tudo o que ele fez? Era possível prever, por exemplo, em 2016, que Bolsonaro ia ser eleito? Bolsonaro foi um azarão. Bolsonaro ninguém cogitava até o final ali de 2018, até meados de 2018, que Bolsonaro teria alguma chance de chegar a ser presidente. Então não faz sentido reler tudo o que ele fez lá para trás, até 2018, até meados de 2018, não faz sentido reler isso para dizer que ele queria beneficiar candidato A ou candidato B, ou que ele queria tal objetivo ou outro. Não. O que se fez foi, de novo, uma aplicação da lei aos fatos e às provas que estavam nos processos. E depois, quando ele sai do governo Bolsonaro, ele declara as razões, ele entendeu ali, segundo ele declarou que ele não teria condições de continuar porque algumas orientações não eram coerentes com os princípios em que ele acreditava. Esse foi o que ele declarou, e ele cumpriu um período de quarentena, e depois ele foi trabalhar na área anticorrupção, mas no setor privado, numa empresa que é uma empresa multinacional enorme, que tem dentre os seus múltiplos, centenas, milhares de clientes a empresa Odebrecht, e segundo ele declarou publicamente, ele não atuaria e não atuou, existia lá uma Chinese Wall, lá, uma espécie de barreira, e ele jamais atuaria nesse caso envolvendo a empresa Odebrecht por ter tido alguma relação com a atuação funcional dele. E não tem nenhuma prova em sentido contrário em relação a isso. Então me pareceu a trajetória de alguém que realmente está comprometido com o combate à corrupção. Agora, eu não vou fazer juízos de mérito sobre o que aconteceu ou não no governo Bolsonaro, se ele devia ou não ter saído naquele momento. Essas são análises políticas que não me compete fazer, assim como não me compete fazer uma análise de um candidato ser bom, não ser bom. Eu não me posiciono politicamente. O que eu estou fazendo agora é fazendo uma análise objetiva em cima dos dados que foram colocados ali e fazendo uma defesa pública do que aconteceu e da atuação dele como ex-juiz da Lava Jato. Sobre essa eu posso falar, Datena. Sempre que a gente discordou de uma decisão, e foram várias que a gente discordou, a gente recorreu, em geral, para aumentar a pena, em geral, para condenar pessoas que ele tinha absolvido. Eu vejo um padrão de decisões muito racional, eram decisões muito bem fundamentadas em cima de fatos, das provas e da lei. O senhor, como cidadão, votaria no Moro para presidente da República? Datena, esse tipo de posicionamento eu não posso fazer como procurador da República, jamais fiz, jamais me posicionei a favor ou contra qualquer candidato, ainda que tenha conhecido mais proximamente, mas sim a favor de causas. É isso, mas eu sou a favor da causa anticorrupção, eu me posiciono por causas. Não, mas eu mesmo como, assim, as pessoas confundem o cidadão e o procurador, eu não me manifesto jamais sobre candidatos, eu me manifesto sim sobre atos praticados por fulano, ciclano, atos eu posso analisar, e causas. Eu sempre defendi, vou seguir defendendo a causa da anticorrupção, a democracia, aquilo que eu acredito que a gente pode através disso, conduzir, e é necessário para que a gente conduza, para a gente buscar um país melhor para todos nós, para os nossos filhos. Não é ético e está dentro das suas limitações legais. Eu perguntei por perguntar. Agora, em relação ao seu futuro, o Moro decidiu largar tudo e ir para a política. O senhor tem intenção política? Porque convite para isso o senhor deve ter. Datena, eu recebi sim convites para sentar e conversar, mas até hoje eu não sentei para conversar com qualquer partido político, com qualquer político, jamais sentei para conversar, para programar candidatura, nada nesse sentido, tá? Eu acho
plenamente legítimo a ida para a política de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, de qualquer funcionário público. Eu acho mais que as pessoas têm que ir para a política se elas querem transformar o Brasil. A gente precisa que pessoas que defendam a bandeira de integridade vão para a política. Agora, eu sempre entendi que eu tinha uma contribuição bastante relevante ainda a oferecer como procurador ao longo da Lava Jato. Saí da Lava Jato por uma questão familiar que agora está se equacionando, por uma questão de um problema de desenvolvimento da minha filha menor. Eu saí há 1 ano, e ela está sendo submetida ainda a tratamento, segue o tratamento, mas agora já está bem alinhado, bem encaminhado. Então é uma porta que eu não fecho, assim como não fecho a porta de sair para advogar na área do combate à corrupção, assim como não fecho a porta de sair para ser professor, assim como não fecho a porta de continuar nessa carreira que eu amo, que é uma carreira de serviço à sociedade, de amor ao próximo, que é a carreira do Ministério Público, em que a gente cuida da probidade pública, do patrimônio público, luta contra a corrupção, em que a gente protege o meio ambiente, direitos de indígenas, direitos de pessoas com deficiência, direitos das crianças, dos idosos, por aí vai. Eu acredito que eu tenho muito a fazer em favor da sociedade aqui, mas também, como eu disse, não descarto várias outras possibilidades que existem na vida. O futuro a Deus pertence, como se fala, Datena. Doutor, primeiro lugar, Datena, e deixa eu perguntar para você. Parabéns aí pela recuperação da sua filha. Eu queria dar parabéns à recuperação da sua filha. Foi a notícia mais importante que eu recebi aqui. Na outra entrevista, o senhor havia tocado nisso. E eu disse que ia orar por ela, rezar por ela, e assim o fiz naquele dia. Obrigado. Não é? E tomara que ela melhore cada vez mais. Eu só tenho uma pergunta mais. Na verdade, eu acho que não há muito mais do que a gente conversar, mas eu só queria saber se a Lava Jato tem o seu fim decretado e até que ponto isso foi um retrocesso no combate à corrupção. A outra coisa interessante que eu achei que o senhor disse, de tudo que o senhor falou, é que mesmo que haja um retrocesso das investigações do que já passou, é importante que novos parlamentares, porque os velhos que aí estão não vão fazer isso, pensem em leis que possibilitem que o sujeito não seja corruptor, que não seja corrupto, que não roube o país. Isso é o mais importante. É um conjunto legal que impeça o sujeito de pensar em roubar, que desanime o sujeito a pensar em roubar o sofrido e sagrado dinheiro público. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas a pergunta vale. A Lava Jato está praticamente no fim, estão enterrando a Lava Jato, e até que ponto isso representa um retrocesso mesmo, de uma forma definitiva, no combate à corrupção no Brasil, que ela é endêmica, né? Datena, depois que eu saí, o trabalho da Lava Jato acabou sendo dividido entre diferentes pessoas e a gente vive um ambiente muito difícil para o combate à corrupção, porque quando você acaba com a prisão em segunda instância, você acaba com a perspectiva de efetividade. E ninguém vai fazer acordo de colaboração premiada quando não vai ser punido. Só se a pessoa vê um risco concreto de punição que a pessoa faz o acordo. Se não tem acordo de colaboração premiada, você não tem uma expansão exponencial das investigações, como a gente viu na Lava Jato. Então, as investigações passaram a ser freadas, deixou de ser priorizado o combate à corrupção. Várias pessoas que trabalham na Lava Jato passaram a trabalhar sem exclusividade, várias pessoas saíram, passaram a trabalhar sem exclusividade. A gente vive uma espécie de inverno do combate à corrupção, Datena. É muito difícil, você planta e você tende a não colher. Então, esse trabalho é um trabalho que mingou realmente. Agora, eu queria citar uma pesquisa bacana do começo do ano, começo de 2021, que disse que 80% das pessoas, 80% dos brasileiros, é quase uma unanimidade, é muito raro você ter um percentual desses, queria ainda a continuidade da Lava Jato. Eu vejo, Datena, uma demanda reprimida na sociedade por integridade, pelo combate à corrupção, por fechar esse ralo por onde escorre o dinheiro público por bolso dos políticos, dos corruptos, dos corruptores. Lembrando sempre que tem muita gente boa na política e a gente tem que estimular a entrada de pessoas corretas e íntegras na política. Mas eu vejo essa demanda reprimida da Datena, é a mesma demanda reprimida que gerou as manifestações de 2013, que impediram a PEC 37, que gerou as manifestações de 2013, que empurraram e fizeram aprovar a lei anticorrupção, que foi essencial para a Lava Jato. Então, existe uma demanda reprimida que pode mudar o país. E existe uma demanda reprimida que pode levar a ser preenchido o parlamento com legisladores, mais legisladores, que defendam essas reformas que você mencionou na segunda parte da sua pergunta. Que pode levar o brasileiro a um voto mais consciente, sabendo de todos os esquemas de corrupção e de loteamento de cargos públicos que existe. Pode levar o brasileiro a votar de modo mais consciente, mais centrado, e que leva as pessoas a se envolverem
e buscarem mudanças concretas, buscarem políticos íntegros, corretos, que vão defender, como aconteceu agora ao longo dessa semana na mobilização contra a PEC 5. Foi uma tremenda vitória da Atena, e a gente precisa continuar atento. Esse tipo de causas são causas importantíssimas pelas quais a gente precisa nos mobilizar como cidadãos, como entidades organizadas. Onde você está, ouvinte? Se você está na tua igreja, na tua associação de bairro, no teu sindicato, na tua escola, universidade, a gente precisa envolver, criar um grupinho lá para discutir políticas públicas, políticas anticorrupção, mobilização. A gente precisa nos mobilizar como sociedade para que mudanças boas aconteçam e para que mudanças ruins sejam travadas. Se você quer acompanhar essa causa anticorrupção, eu convido vocês para me seguirem lá nas redes sociais. Eu estou no Facebook, estou no Twitter, estou no Instagram. Sempre posto não só informação que te empodere para produzir transformação, mas eu posto também várias dicas sobre como você pode se mobilizar e como você pode se posicionar contra retrocessos e a favor de avanços. A gente, na Atena, como brasileiros, a gente precisa parar de esperar que a mudança venha de cima para baixo. A gente precisa arregaçar as mangas e construí-la de baixo para cima. A gente precisa nos organizar como sociedade civil e fortalecer a sociedade civil para nos impor diante do Estado com pautas públicas, pautas e políticas públicas positivas, construtivas, para as mudanças que a gente quer ver no nosso país. Só desse jeito que a gente vai deixar de ser o país do futuro e vai ser o país do presente. De minha parte, completamente satisfeito. Foi uma ótima entrevista. Se o senhor tem mais Atena, é um prazer sempre estar aqui com você, viu? É um prazer abraço sempre grande estar aqui ao com você. senhor. Eu quero agradecer esse espaço. O prazer é meu. E dizer que é um prazer estar falando com os seus ouvintes, ouvintes que já gostam dessa pauta, que gostam dessa área, que são sempre influenciados com boas políticas, com boas iniciativas por você. E dizer que quando a gente vai pedir alguma coisa, e você quer que seja feito, você não pede para as pessoas que não fazem nada. Você costuma pedir para quem já faz muito, para quem já é engajado. Então eu queria pedir para vocês, ouvintes do Atena, que já gostam dessas pautas, se engajem, se envolvam, me sigam lá nas redes sociais, ou sigam entidades de combate à corrupção, defendam essas causas nas redes sociais, formem grupos nas associações onde vocês estão. A gente precisa se organizar para mudar o Brasil. E ano que vem tem eleições, a gente precisa de um voto consciente, de pessoas que defendam reformas anticorrupção e que tenham um passado limpo, independentemente do poder para qual elas vão se candidatar, especialmente o legislativo. O legislativo é o principal poder que pode promover mudanças nessa pauta de corrupção. Datena, mais uma vez, obrigado. E para encerrar, não atribuir culpa a ninguém, a última palavra é do judiciário, defendo as instituições e defendo que a gente, como cidadãos, produza mudança para o nosso país. Obrigado e um grande abraço. Você tinha alguma pergunta a me fazer? Eu te interrompi? Não, né? Eu pensei que você fosse me perguntar alguma coisa, mas acho que não, né? Acho que não. Tenho, não, até tenho. Quando você me perguntou... Quando você me perguntou, né, se eu planejava eventualmente uma possibilidade, né, de sair candidato, eu ouvi alguma coisa a respeito de você também. Eu fiquei curioso, eu queria perguntar o que você acha e como que você vê essa questão, até porque eu acho que é instrutivo para as pessoas que te ouvem ver essa tua perspectiva sobre a importância de que pessoas saiam para a política, né, independentemente de quem sejam, pessoas que querem produzir transformação. Ainda que você tenha um papel muito importante como jornalista, né, influencia as pessoas de diferentes modos, eu acho que é uma coisa construtiva também para as pessoas ouvirem. Porque as pessoas muitas vezes veem a gente falando sobre a política e parece que a gente está criticando a política e os políticos, mas não, a gente defende a política, é o único caminho para a transformação numa democracia. O que a gente critica é a má política, o desvio de dinheiro público, é a corrupção. Você não pode dizer que a política toda é corrupta, porque você abre espaço para regime de exceção. Eu vou tentar ser objetivo aqui. Tem muita gente boa na política, mas tem muita gente ruim. Tanto que o Weber já dizia que quem entrar na política tem que estar preparado para fazer pacto com o diabo. Pacto com o diabo eu não faço. Tá? E as pessoas dizem assim, o Datena sempre se lança candidato, mas não sai. É porque essas pessoas não conhecem o mundo político. Você aceita ser candidato a determinado cargo, aí você vê com quem você está alinhado para ser candidato a determinado cargo. Eu respondi isso para o Witzel e uso sempre isso como tema, que ele quis me gozar. Você desistiu 4 vezes da política. Por quê? Falei, para não pagar o mico que o senhor está pagando, quase sendo preso o senhor e a sua mulher, e sendo empichado. Então, eu nunca desisti da política. Foi a política que desistiu de mim. Tá? Quando eu percebi que tinha gente ruim do meu lado, eu simplesmente dei no pé, porque eu não queria fazer parte de quadrilha ou coisa parecida com quadrilha.
E por isso a política me deixou. Não fui eu quem deixou a política. Eu só tenho um chamamento que me leva à política, porque eu apareço pra caramba, sou um cara conhecido no Brasil inteiro, sou um cara muito bem pago na profissão que eu faço, mas eu sinto que o dever público me chama. E chama mesmo, né? Não é à toa que o Fábio Júnior, ou quem compôs as Metades da Laranja, usa uma frase do Platão, que não é nem do compositor e nem do Fábio Júnior. Essa frase é do Platão. E o Platão dizia, se você não aceitar o chamamento público para um cargo, você será governado normalmente por maus. O meu último caso específico, recebi um convite por parte do Baleia, do Maia, do Dória e do Bruno Covas para ser vice-prefeito do Bruno Covas, que o Bruno era meu amigo e disse assim, olha, eu preciso de você porque se eu tiver alguma intercorrência, a cidade vai ficar em boas mãos. E eu corri com ele, aceitei, né? Corri com ele até um mês e meio na campanha, depois com o Wilson, que é o mesmo assessor do Dória, eu fui jantar com o Bruno e falei, olha, Bruno, dentro do seu grupo tem muita gente que não gosta de mim e eu não gosto deles e por isso que eu não vou aceitar o cargo de vice seu. Aí eu fiz mal, porque, por exemplo, hoje eu seria o prefeito de São Paulo, de uma forma que eu não gostaria, com a morte do Bruno, mas está aí um prefeito que só está fazendo bobagem e maldades para a cidade de São Paulo. Então eu seria o prefeito no lugar dele. Ele só está lá porque eu não quis aceitar um chamamento de um amigo meu que tinha essa perspectiva. Então acho bom que gente como o senhor e gente que tenha interesse honesto em salvar o Brasil, que pense bem em cargos públicos para evitar que corruptos, bandidos e ladrões tomem o seu lugar. Ressaltando que na política tem muita gente boa, que não há espaço para regime de exceção, que qualquer coisa que beire o fascismo, o golpismo e que arranha a democracia, a gente é absolutamente contra. Mas não deixe de receber um chamamento. Agora, que é difícil pra caramba, é difícil pra caramba. Só para finalizar, eu recebo convite de um partido que, primeiro, eu tinha a intenção de ser senador, o partido me diz assim, não, você vai ser presidente da República. E agora você dá entrevista como presidente da República, agora você fala como presidente da República, agora você vai ser candidato como presidente da República, terá todo o nosso apoio. Eu vou lá e falo que sou candidato a presidente da República, que realmente tenho interesse em ser presidente da República, de repente esse partido se une a outro, vira um gigante, um monstro que eu não sei o que é, e de repente os caras não sabem quem vai ser mais o candidato a presidente da República. Onde é que está a palavra que me foi dada que eu seria o candidato único à presidência da República desse partido? É por essas e por outras que de vez em quando eu chuto a política. Tá? Mas aviso aos navegantes aí. Alto lá, canalhas. Para alguma coisa eu vou ser candidato. E vou chutar bem o saco de vocês na posição que vocês estiverem e no cargo que eu concorrer. Está respondida a pergunta? Está satisfeito? Datena, estou satisfeito e a tua afirmação de que existem pessoas boas na política e de que pessoas em que a gente confia, a gente quer que vão para a política, o fechamento, acho que com chave de ouro. Independentemente de quem forem, e isso não implica necessariamente você ir, eu ir, ninguém, como eu disse, até hoje eu jamais sentei com qualquer partido, né, ou candidato para planejar qualquer coisa, mas a gente quer que pessoas íntegras vão para a política, a gente quer um voto consciente, independentemente de quem sejam os candidatos. Para mim, independentemente de ideologia, porque, de novo, eu defendo causas, Datena. Eu quero que pessoas íntegras estejam lá, comprometidas com a democracia, com o combate à corrupção, independentemente das outras bandeiras, porque isso é o pressuposto do resto. Esse é o primeiro, digamos que é um requisito básico, né? Bacaníssima a sua resposta, em que você elabora sobre como é importante a política para o nosso país, né? Acho que a gente não poderia fechar melhor do que assim, Datena. Obrigado, é o único caminho. É um prazer enorme estar com você. É o único caminho. Abraço grande, bacana, para sua filhinha. Grande abraço. E que ela progrida cada vez mais, saúde para sua filha e toda a família. Tchau, Deltan. Amém. Agostinho Teixeira.